Vamos abrir, né? Vamos começar já o programa com a matéria da manifestação lá em São Paulo, a manifestação pró-anistia, que reuniu um mundaréu de gente, como diz lá na minha terra, né? Na Avenida Paulista. Vamos lá. O Bolsonaro disse ainda, abre aspas, se tomei decisão equivocada, não foi por má fé, fecha aspas. Vai lá, roda aí. Organizada pelo pastor evangélico Silas Malafaia, esta foi a primeira grande manifestação em prol da anistia, depois que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra o ex-presidente e outras 7 pessoas no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, muitas autoridades também participaram do ato, como, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas. Ao discursar durante o ato, o governador afirmou que a prisão deveria acontecer apenas para ladrão. Imagina, num país onde o ladrão de celular é preso e volta para a rua. Quantos crimes que chocam cometidos por pessoas que são reincidentes, esses caras têm que ficar na cadeia. É para eles que a gente quer a prisão. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Já o ex-presidente, em seu momento de fala, afirmou que somente um psicopata pode afirmar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Só um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa armada de golpe militar. E condena essas pessoas, como diz no jargão da justiça, de passeada, de bolo. E olhem só o que está acontecendo no Supremo no dia de hoje, apesar de domingo. Eles já formaram maioria para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. O símbolo de lideranças da direita virou agora o batom, objeto esse que foi bastante visto durante o ato. O objeto tornou-se um aliado por ser uma referência do caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que utilizou um batom para escrever "Perdeu Mané" na escultura A Justiça, que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Ela estava presa desde março de 2023, mas no dia 28 de março, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a pedido da Procuradoria-Geral da República. No mês passado, Moraes voltou atrás para condená-la a 14 anos de prisão e ao pagamento de uma multa no valor de aproximadamente R$50 mil. Além disso, uma indenização de 30 milhões por danos morais coletivos. Débora se tornou um símbolo de parlamentares e políticos que apoiam um projeto de lei que pede a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. O Bolsonaro ele subiu o tom, né, e sugeriu que quem deu o golpe foi o STF. Pode rodar aí. Nós temos esperança. O movimento aqui hoje é pela anistia, pela liberdade das pessoas de bem. Mães, pais, irmãos, avós, pessoas que nunca pegaram em arma na sua vida. Tanto é que entre os condenados que estão respondendo o processo, não achei ninguém com qualquer passagem pela polícia. E digo a vocês, o golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro e estaria apodrecendo nas cadeias até hoje, ou quem sabe assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. E o governador aqui de Rondônia, o Marcos Rocha, né, ele apareceu em um vídeo
no meio lá das pessoas que estavam na manifestação. Pode rodar aí o vídeo. Que são todos defendendo a anistia pela maldade. Ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Anistia! Anistia! Deus abençoe a todos! Louvado seja Deus. E o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, ele disse: não vamos resolver aumentando crise institucional. Ele defendeu, né, corrigir exageros. Ele estava num evento aí lá em São Paulo, da Associação Comercial, né, Paulista. Pode rodar aí. Defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós. E a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. Nós não podemos nos dar, diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dá o luxo de achar que aumentando uma crise institucional nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos e nós não embarcaremos nisso. Não contem com esse presidente para agravar uma situação que do país já não é tão boa. Então, vamos enfrentar com cautela, com o pé no chão, mas com esses 2 pontos, sensibilidade e responsabilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa discussão. Ricardo Frota, boa noite, por favor, a sua análise. Boa noite, Cícero, boa noite, Tico Holanda, boa noite, Samuel, boa noite, meu amigo Moisés Cruz, que abrilhanta essa bancada aí com a sua participação. Aliás, parabéns pelo seu dia, viu? Em nome do Moisés Cruz, eu parabenizo todos os jornalistas do Brasil. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Porto Velho. O Moisés, que tem se destacado aí como jornalista, atuando aí de forma muito assídua em várias emissoras de TV. Então, meu respeito e em nome de você eu cumprimento todos os demais profissionais. E uma boa noite a você que já nos acompanha aqui nesse programa News 5.1, que abrilhanta com a sua audiência em casa ou pelas plataformas digitais. Sintam-se todos cumprimentados. A gente precisa ter muita cautela quando a gente vai tratar desse assunto de anistia, né? E principalmente ter sensibilidade, porque quando você começa a tomar um lado, isso é muito ruim. O que parece aqui é que existe torcida no Brasil. A torcida que defende a anistia e a torcida que defende a não anistia. Então são 2 torcidas, como se fosse uma torcida de time organizada que está ali. Não importa o que aconteça com o seu time, ele está ali para defender com unhas e dentes. É muito comum, não importa se o meu time está perdendo, mas eu vou defender, eu vou brigar, eu vou gritar. É normal, isso se chama torcida. É isso que está acontecendo. Todo mundo está esquecendo a questão humanitária, a sensibilidade de olhar para um ser humano que está numa situação muito complicada, que cometeu um erro que não chega a uma envergadura de você ser punido com uma pena de 17 anos. Eu acho que o que está faltando é sensibilidade, é humanidade. Basta você pegar, olhar todo esse cenário e inverter as coisas. Aqueles que são contra a anistia, eu faço a seguinte pergunta: e se todas aquelas pessoas que estiveram lá no Congresso, no STF, fazendo aquela baderna, estivessem levantando a bandeira vermelha, qual era a sua opinião em relação à anistia? Eu asseguro para vocês que todos eles iriam falar que essas pessoas da esquerda estavam sendo vítimas de um sistema organizado. Que a hipocrisia a gente precisa combater. Se fosse o seu filho que tivesse lá, que tivesse feito uma arruaça, o meu filho pegou uma pedra e quebrou o vidro do STF. Aí eu quero ver se você fala, meu filho merece 17 anos de prisão. 21. O que está faltando é sensibilidade e o que está faltando é a gente combater essa hipocrisia e esse ódio que não vem da direita. Mas tu que tá com raiva, Ricardo. Olha a tua cara aí, como ele tá com raiva. As pessoas com ódio que estão defendendo, vamos prender, vamos condenar essas pessoas com prisão perpétua.
Essas pessoas deveriam servir o Satanás e não a Deus. Mas tu que tá com raiva, porque quando Ricardo. você se ajoelha Tu que tá com raiva aí, e pede perdão para Deus, você está esperando que Deus te perdoe pelos teus erros. Tá normal. Agora, aquelas pessoas tratar com mão de ferro, com mão pesada e falar claramente, essas pessoas precisam pegar uma punição maior do que um traficante, maior do que um cara que assassinou outro, maior do que um cara que estuprou uma criança. Essas pessoas são perversas. Elas não podem estar em liberdade, porque elas ameaçam a ordem, elas ameaçam a democracia, são monstros que precisam ser extirpados da sociedade. É isso que eles pregam, é isso que eles defendem. A gente tem que parar de levantar a bandeira. E eu faço a seguinte pergunta e a reflexão. Se fosse o seu filho, que você conhece a natureza do seu filho, a gente conhece a natureza dos nossos filhos, a gente sabe, o erro, ele é inerente do ser humano. Qualquer ser humano pode errar o tempo inteiro. Agora, será que você vai olhar com esse ódio que você está olhando para a direita, se fosse o seu filho que estivesse lá levantando a bandeira? Não, né? Não. Aquele que fala que sim, não, eu queria ver o meu filho, é mentiroso ou é uma pessoa que não tem amor no coração. Porque não importa o que o seu filho faça. Se você o ama, você vai defender com unhas e dentes. Ele não é da paz, esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe. A mãe está vendo o seu filho preso lá na penitenciária, mas ela se submete a ser constrangida, passando por uma revista lá dentro da penitenciária, vexatória, mas vai lá, por amor que ela sente pelo filho dela, e não importa o que ele tenha feito. É isso que a gente está colocando aqui. Essas pessoas não são criminosas, essas pessoas não são bandidas, essas pessoas são um ou outro, certo? Tem que ser punido porque cometeu ato de vandalismo, depredar o patrimônio público. Agora, dizer que um pipoqueiro, um picolezeiro está sendo julgado e vai pegar mais de 14 anos, a única arma que ele tinha na mão era pipoca para jogar nos outros. Era isso. E aí vamos condenar o pipoqueiro a 15 anos de prisão. É isso que está faltando. Vamos parar de ideologia, vamos parar de mimimi, vamos parar de defender. Cícero, só vou concluir, porque o Samuel falou 10 minutos. Eu tá entrando em 4, que eu contei ali. Não, peraí. Ou vamos ser justos ou eu saio daqui e me retiro. Vai embora, cara. Vai embora, pelo amor de Deus, está ficando feio. Vocês favorecem o Samuel, o Juiz, todo mundo. Aí eu falei 4 minutos que eu estou contando aqui, eu contei quando Moisés parou, e o Samuel falou 10 minutos. Aí agora fica aqui pedindo para eu encerrar minha fala. Pelo amor de Deus, vamos parar aí de favorecer os outros. Eu vou concluir. Eu já vou concluir. Não precisa ficar me pressionando, não. Então é isso, pessoal. A gente tem que parar de hipocrisia. A gente tem que parar de defender indefensáveis. A gente tem que ter sensibilidade. Eu sou pai. Você que está assistindo, você é pai, você é avô, você é tia. Você sabe que aquelas pessoas, muitos erraram. Muitos excederam o limite da suportabilidade. E essas pessoas que excederam precisam ser punidas, mas não com 15, 20 anos, 17 anos de prisão. Tem que ser punida por depredação do patrimônio público. Então, minha opinião é a que, se fosse gente da esquerda, que eu também estaria defendendo. Não, jamais prisão de 15 anos, de 20 anos, para pessoas que apenas depredaram. Vamos ser justos, e o STF tem que parar com esse ativismo e tem que ser justo. Muito bem. Você quer mais 3 minutos, Ricardo? Não, só um pouquinho, Samuel, só um pouquinho. Não, agora não, né? Porque já me interromperam, perdi minha linha. Agora eu só não acho justo que eu estou contando. Eu olho para aquele relógio. Quando eu começo minha fala, eu olho para lá e eu me policio. Eu me policio para poder falar dentro de um tempo que é igual para todo mundo. Agora, quando o Samuel fala 10 minutos e ninguém interrompe, eu me sinto prejudicado e eu sinto que ele está sendo beneficiado. Simples. Ricardo, conversa fiada para cima de mim não funciona. Ele não falou 10 minutos, certo? E você falou igual o Moisés e vai falar igual agora. Então volta a fita e tu vai ver que a fala do Samuel parou em 21 e 20 minutos. Isso. 21 e 20 minutos. Então, o programa começa às 9 horas. Então, tu falou 15 minutos. Então, o Cícero falou 15 minutos e o Samuel 5. As matérias, tu viu, não? Não, só um pouquinho, Samuel.